Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha e acione o sininho de notificações. E seja membro do canal também, ajude o canal a continuar crescendo. Gente, vamos falar da venda do Marrone e também do Marcelinho, né? Já chegou fazendo gol na base ontem. E vamos começar pela venda do Marrone. O Atlético Mineiro ontem confirmou a venda do Marrone e o Vasco tem direito aí a cerca de 3,8 milhões, por 14%, né, dos direitos do Marrone. Ou seja, o Vasco então recebe uma grana, né, com a venda do Marrone, a venda do Natan também, que já estava em Portugal, né, e assinou um novo, foi publicado, né, no vídeo ontem e tal, vai sair de novo por questões, nessa questão de transação, né, das transações internacionais, enfim. O Vasco recebe da venda do Natan, recebe da venda do Marrone, aproximadamente ele deve chegar a 5 a 6 milhões aí de reais. Aí o Vasco precisa se reequilibrar financeiramente e precisa contratar jogadores para o time principal. Do jeito que está, o Lisca trabalhando, eu acredito ainda que não dá. Eu acho que para encarar essa Série B, o Vasco precisa de 2 ou 3 reforços para se manter firme no mercado e tal, principalmente equilibrar esse time pro técnico Lisca trabalhar com mais tranquilidade, né? Que não adianta você contratar o cara, um bom treinador, e o cara não ter um bom elenco nas mãos para conduzir o time de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco precisa urgentemente de 2 ou 3 reforços. Porque terminou ali na 5ª colocação após a rodada, não sei o que está tudo bonitinho. Não tem que ficar sossegado com essa situação. Perdeu o Leandro Castan, vai de Hernando, Ricardo Graça, como é que vai ser? A torcida fica preocupada, porque o Hernando não convenceu, não convence a torcida, não conseguiu achar o futebol, nem, enfim. Agora, a questão envolvendo a venda do Marrone dá um desafogo para o Vasco, e do Natan também. Agora aqui, virando a chavinha aí, falando do Marcelinho, eu disse há um tempo atrás, quando foi anunciada a compra do Marcelinho pelo Vasco, a chegada, né, assinou o contrato com o Vasco, do Palmeiras, que ele era destaque da base do Palmeiras. O Palmeiras queria muito a permanência do Juninho, do Marcelinho, desculpa, vocês meio com o Juninho aqui, a permanência do Marcelinho. A torcida do Palmeiras lamentou, porque é um jogador, é um meia, consegue ligar bem no ataque, de bom arremate. Ontem eu pude acompanhar o jogo do Vasco, ver alguns lances do Marcelinho em campo pela primeira vez, já fazendo gol, tanto ele quanto o Tavares também. O Tavares veio do Internacional. Então, esse meio campo que o Vasco faz para trazer, reforçar a base, não é ruim. É excelente, é ótimo. Por quê? O Vasco reforça a categoria de base, e com isso, assim, num futuro próximo, consegue reforçar o time principal. Esses jogadores vão dar caldo no time de cima, assim como foi Paulinho, o Matheus Vital, enfim, entre outros jogadores que saíram da base e vieram para o time de cima do Vasco. Sempre foi assim, a história do Vasco conta isso. E o Marcelinho, voltando aqui, escolheu a 14, essa questão dele com o Cano, gosta muito do Germán Cano, e acabou dando sorte, né? A camisa 14, ele colocou no jogo de ontem, pela Taça Guanabara, e estreou com gol. Aí, Tavares também, ontem estreou como titular. O Tavares já via no banco de reservas e tal, mas ontem como titular. Vale ressaltar isso aqui porque é um jogador que dispensa comentário, um jogador de área, mas consegue sair também, fazer o pivô muito bem. E assim, eu não sei se o Vasco vai, nesse momento, se o técnico Lisca vai aproveitar jogadores da base nesse momento. Eu acredito que é de última hora só. Nesse momento, eu acho que
seria até precoce, a não ser que chegasse ali para resolver o que seria precoce para esses meninos. São muitos meninos de um time de cima, né? Talvez a volta do Ricardo Graça agora, o Lucão, que é o goleiro, não tem espaço porque o Vanderlei boladão, soltei o vídeo ontem mostrando o Vanderlei aqui, mas eu acredito que para o aproveitamento desses meninos, o Vasco precisa, né? Aí é uma questão minha, até pessoal, acho que vocês podem deixar o comentário de vocês. Para o aproveitamento desses garotos, o Vasco precisa de alguns jogadores com mais experiência, com mais rodagem para o elenco de cima. Então não adianta subir 3, 4, 5 jogadores se você não tem no elenco de cima peças com qualidade para dar tranquilidade para esses jogadores entrarem no time principal. Foi assim com o Felipe, foi assim com o Pedrinho, foi assim com o Juninho lá atrás, quando eles começaram a carreira como profissional, como titulares e tal. Eles tinham do lado deles jogadores experientes, né? O Romário lá atrás tinha o Roberto Dinamite do lado. O Romário era menino e essa é a história do Vasco, essa é a essência do Vasco. Então, daqui para frente, com esses meninos, o Vasco precisando sair dessa situação. Nós, torcedores, temos que apoiar essa molecada. Não adianta aqui ficar batendo no Andrei, enfim, em todos os jogadores que sobem da base, a gente fica batendo. Não serve para o Vasco, mas vai servir para o Santos. Aí o Santos pega, faz sucesso lá e a galera, tá vendo aí? O Pikachu, eu queria ver o Capiroto, mas não queria ver o Pikachu em campo. Aí o Pikachu chegou no Fortaleza, fazendo 2 gols, pronto. O Pikachu virou Deus lá no Fortaleza pelo amor de Deus, calma aí. Uma coisa é o peso da camisa do Vasco, eu sempre repito isso aqui, e o peso da camisa do Fortaleza. São situações extremamente diferentes. Então, a gente precisa pesar bem as nossas atitudes relacionadas à torcida, porque conta muito, pesa muito para o jogador, né? A insatisfação no possível retorno do Nenê, sabe? No ano passado, no ano retrasado, quando ele saiu do São Paulo e voltou e estava acertando com o Vasco e tal, e a torcida interviu ali, acabou. Olha aí, o Nenê até hoje, bem no Fluminense, o Vasco não consegue acertar o meio campo. E esse jogador seria o Nenê, na minha opinião. Essa é a minha opinião, sabe? Então, a gente precisa pesar mais o que a gente coloca, o que a gente apoia, porque quando a gente apoia, a torcida do Vasco é muito forte, né? Mas enfim, então, a venda do Marrone, muito boa, o Vasco precisa se reorganizar financeiramente para que os jogadores fiquem em paz, os funcionários fiquem em paz, a torcida fique em paz relacionada aos salários. Marcelinho se destacou demais nas categorias de base, acelerou ontem fazendo gol. Tavares também acelerou ontem fazendo gol. Então isso dá confiança para o jogador, isso dá confiança para a comissão técnica trabalhar daqui para frente com mais tranquilidade, porque sabe também que tem uma base forte dentro do Vasco. E repetindo aqui, não adianta tentar ir com esse elenco até o final da Série B, porque não dá. Na minha opinião, e da opinião da maioria da torcida do Vasco, precisamos de contratações que cheguem para jogar. 3 ou 4 contratações aí que cheguem para vestir a camisa, entrar em campo e resolver a parada. Nós não tivemos ainda isso nessa temporada. A questão do Zeca é uma questão muito agradável. Um lateral que chegou jogando e tal, e amanhã nós temos confronto direto para entrar no G4 e, se Deus quiser, não sair mais. Caiu uma posição hoje, normal, mas acredito eu que num futuro breve o Vasco vai estar figurando entre os 4 ali. Não quero nem saber de título, quero só que o Vasco retorne para a Série A e ponto. Acho que a maioria da torcida também pensa assim, beleza, torcedor? Então, não deixe de acompanhar o canal, se inscrever no canal, deixar aquele like e apoiar sempre que for possível, beleza? Sou Eduardo Ferrari, deixo esse recadinho para vocês aqui. Muito obrigado a todos pelos comentários, compartilhamento, pela força
aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Beijo no coração de todos. Bom dia e tamo junto. Saudações vascaíno.